todas, aos nossos amigos aqui do Instagram, das nossas redes sociais. Para iniciar, eu gostaria de apresentar para vocês os avisos. Mas na próxima semana, 5 horas da tarde, não tem palestra. Tem o estudo sistematizado da doutrina espírita, que é o ERG1, que está com inscrições abertas. E nós vamos iniciar os estudos, na verdade, às 4 da tarde. Então, 4 horas vai ter estudo das obras de André Luiz, a série psicológica da Joana de Andes, a nossa evento de espírita, tudo 4 da tarde, no sábado. 5 horas o ERG1, que é o estudo sistematizado. Lá você vê tudo, da mediunidade, aos fenômenos das mesas girantes, a questões relacionadas às leis morais que estão contidas lá no livro dos Espíritos. Toda a dúvida que você está da doutrina espírita, ela no ERG, nesse estudo que a gente retira. E às 6h30 serão as nossas palestras. Quem já frequentou ontem, vocês lembram, né, que era 6h30 antes? Pois agora foi orientado para que seja 6h30 novamente. E a gente vai seguir o que a gente fazia antes. 5 horas o ERG, 6h30 a palestra, aumentou só mais um estudo. Vibração, que nós temos a vibração aqui, né, 3h30 da tarde, não vai ter mais. A vibração será em outros de horário, fechado apenas para os trabalhadores, e nós teremos um momento de irradiação que vai servir como uma vibração após a palestra. E continuaremos com os nossos passos e tratamento espiritual normalmente. Atendimento fraterno será de 6 às 7 da noite. Vai ser meia hora antes da palestra e durante a palestra vai estar acontecendo os atendimentos fraternos. E a recepção vai estar funcionando também. Além disso, gostaria de agradecer imensamente. Nossa campanha da caridade foi tão linda esse ano. Vocês souberem a cesta que a gente conseguiu montar. Estava montando a sexta semana, agora estou até arrepiada dizendo, olha que sexta linda. Porque a cada ano que passa, a gente consegue colocar um pouco mais de coisa dentro, né? A gente fica muito feliz que a gente sabe que vai durar um mês todo. Porque geralmente uma cesta pequena, com a família, não dura um mês, não dura uma semana, às vezes só 15 dias. E essa também é recheada, graças a Deus. E aí deixa eu explicar como é que a gente faz. A gente recebe muito arroz, açúcar arroz e açúcar. E a gente recebe os Pix também, né? Muita gente contribui com o valor financeiro. O que a gente faz? Aí a gente vai no mercado e compra o que falta. Porque sempre falta. Geralmente as pessoas não são acostumadas a doar o café, a sardinha, o doce, que a gente volta sempre a goiabada. Então, todo o valor financeiro que nós recebemos nessa campanha, nós recebemos um bom valor financeiro, graças a Deus. A gente foi lá no mercado, Mateus, um dia de promoção, para aproveitar e comprar mais coisa. E aí a gente comprou tudo que faltava. Tem até coisas assim, lanches para as crianças, que foi também uma grande alegria que nós tivemos esse ano de poder proporcionar. E nós recebemos alguns materiais de higiene pessoal, que também foi uma solicitação que a gente fez. Só que a gente não conseguiu para as 25 famílias. Aí a gente vai ter um dia da saúde, agora em setembro. Vai ter um dia da saúde aqui no centro para essas famílias que são assistidas pelo centro, que são 25 famílias. Aí a gente quer fazer uma ação bem interessante aqui, inclusive vai chamar um dentista, a gente quer doar um kitzinho de higiene, então a gente vai deixar esses produtos para, nesse período, a gente continuar recebendo essas doações para montar um kitzinho de higiene para as famílias. Bem lindo. E então amanhã vai ser a entrega das cestas. Quem quiser vir participar, é sempre muito bonito. Eles chegam aqui 8 horas da manhã, eles tomam café da manhã com a gente. Vocês podem vir tomar café da manhã com a gente também. E aí logo depois tem a roda de conversa, as crianças ficam lá dentro com a Graciana, sendo coordenada e conduzida por ela. E depois eles recebem uma sopa fraterna, receberão nesse mês a sexta. E é sempre bom a gente partilhar desses momentos de fraternidade. Então, mais uma vez, muito obrigada. E em outubro a gente vai doar brinquedo. Então, já vamos nos planejar, porque já vai fazer a campanha para recebimento desses brinquedos. Então, avisos apresentados. Vamos fazer a leitura da obra Minutos de Sabedoria, do Carlos Torres Pastorino, a mensagem 128. Saiba viver os belos momentos de sua vida. Aproveite os minutos de alegria, sem pressa, de novamente mergulhar nos trabalhos agitados. Goze amplamente seu repouso espiritual. Olhe a paisagem, contemple as estrelas. Aprecie os caprichos da natureza. Olhe em todos os canteiros as flores de alegria. Saiba viver integralmente os belos momentos de sua vida. Então, com essa mensagem que nos inspira a ter bons olhos para a vida, que possamos fechar os nossos olhos para nos
recolher em prece, agradecendo a Deus pelas doações que nós recebemos, que farão o dia daquelas famílias amanhã mais feliz e seu mês mais farto e abundante. Agradecendo também ao nosso dom da vida, a oportunidade bendita de estarmos aqui hoje, sendo nutridos pelas palavras benditas do Evangelho de Jesus. Que nossos corações possam ser inspirados para que as mudanças necessárias da nossa vida aconteçam a partir dessas reflexões benditas. Que nossa irmã e amiga querida Graciane seja intuída pelos espíritos amigos desta casa, e que da boca dela saiam as palavras benditas que consolem os nossos corações, que sejam como medicamento para a nossa alma, mas também para a dela. Jesus amigo, mais uma vez te agradecemos. Permanece conosco, Mestre Jesus, hoje e sempre. Que assim seja, graças a Deus. Nossa palestra é de nossa irmã Graciane Passos, e ela vai falar a respeito de conhece-se a árvore pelos frutos. Seja bem-vinda. Obrigada. Boa tarde. Então, mais uma vez, sejam todos bem-vindos. Os nossos amigos que estão aqui de forma presencial, de forma espiritual, e os nossos amigos que nos acompanham pelo Instagram do Irmã Sheila. Então, quando a gente pensou nessa temática, eu gosto muito dela porque, assim, é uma fala leve e que a gente consegue trazer muito para a nossa realidade. E eu estava aqui sentada, sempre gosto de olhar para esse quadro e eu vendo ali, entre o Espírito e a Irmã Sheila, acolhendo, consolando e instruindo corações. Então, esse momento que a gente tira na nossa semana e vem para cá, eu acredito que todos nós chegamos aqui em busca de uma palavra de consolo, de uma palavra que possa nos amparar, nos recarregar emocionalmente, física e espiritualmente, para que a gente possa seguir. É como se fosse ali uma recarga na nossa bateria para aguentar mais uns dias até a gente retornar aqui para esse momento. Então, como vocês estão vendo, essa é a nossa temática de hoje. Conhece-se a árvore pelos frutos. Então, embora a gente não seja agricultor, embora a gente não tenha tanta propriedade sobre plantar, mas todo mundo conhece um mínimo sobre árvores, sobre plantas, e a gente vai usar essa metáfora hoje para conversar nessa tarde. Conhece a árvore pelos frutos, porque não é boa a árvore a que dá maus frutos, nem má árvore a que dá bons frutos. Porquanto cada árvore é conhecida pelo seu fruto, porque nem os homens colhem figos dos espinheiros, nem dos abrolhos vindimam uvas. O homem bom, do bom tesouro do seu coração, tira o bem, e o homem mau, do mau tesouro tira o mal, porque do que está cheio o coração, disso é que fala a boca. Capítulo 21 do Evangelho, falsos cristos e falsos profetas. Conhece-se a árvore pelos frutos. Então, é uma resposta bem simples que a gente pode dar nesse momento, quando a gente vai ver que numa plantação de milho, a gente nunca vai chegar lá e colher laranja. Que em hipótese nenhuma, num pé de manga, vai brotar maçã. E é uma reflexão que a gente traz como se nós fôssemos essas árvores. Então, se eu sou uma árvore, o que é o meu fruto? Eu posso considerar meus filhos, meus frutos? Sim. Eu posso considerar o meu comportamento um fruto meu? Sim. É simplesmente tudo aquilo que vem de nós. Quando a gente vê, muitas vezes, ou na família, ou no local de trabalho, uma discussão, em algum momento alguém alterado, que fala várias e várias coisas de forma mais agressiva, muitas vezes o que a gente tem é vontade de revidar da mesma forma. Mas esse revide ou não, ele vai depender do quê? Daquilo que a gente tem naquele momento
Quando a gente fala dessa árvore e fala desses frutos, a gente vai observar que enquanto seres humanos, e principalmente quando a gente estuda a doutrina espírita, nada é imutável. Ou seja, porque eu sou assim, estou assim nesse momento, dessa forma eu vou ser sempre assim. Se eu me reconheço nesse momento dando maus frutos, porque nesse momento o meu coração ele não tem tesouros espirituais, o que a gente vai refazer? Primeiro, o nosso entendimento do que é que nesse momento eu trago no meu coração. E a partir disso, nos perceber, observar da hora que a gente acorda, da hora que a gente vai dormir, quais são os meus gestos, quais são os assuntos que eu trato, como eu trato as pessoas e não apenas aquelas pessoas lá fora. Porque lá fora é sempre mais fácil a gente tratar bem, tratar com boas palavras. E muitas vezes, infelizmente, é dentro da nossa casa onde o coração se revela e essa aspereza termina tomando conta de todos aqueles que convivem conosco. Todo mundo sabe o que é isso daqui? Estão enxergando, me gente? Gente, é uma sementezinha de ipê. Olha só o tamanho e a fragilidade dela. E quando chega esse período de fim de ano que a gente passa pelas ruas, aí eu falo, me arrependo, eu acho lindo de ipê. Olha, aqui mesmo na nossa cidade a gente tem muito, e chama muita atenção da gente quando chega, né? Principalmente mais para o fim do ano, onde elas começam a florar. Então, quem vê essa árvore nem lembra naquele momento que ela veio dali. Frágil, simples. E quando ela brota, quando ela floresce, ela vai trazer para a gente a beleza dessa árvore. Mas será que é do dia para a noite, gente, que isso acontece? São muitos e muitos anos. São muitos e muitos natais, ano novo, aniversário, são muitas repetições até que ela chegue nesse momento. E nós muitas vezes nos cobramos porque a gente às vezes quer mudar, entende que não está bem, mas quer mudar logo do dia para a noite. Não, hoje morreu quem tinha um coração pesado, amanhã vai acordar outro ser humano e o coração ainda não entendeu que a gente está realmente tentando. E no dia seguinte a gente fala novamente, aí a gente se desespera, que vai desistir, porque não consegue ser de outra forma. E a gente, como na mensagem que a Tamires trouxe para nós, no livro Minutos de Sabedoria, o que é que ele pede? Que a gente contemple as coisas simples. Se hoje, ao invés de proferir palavras grosseiras, eu silenciei, isso já é um grande processo. Se eu me perdi no impulso da resposta, mas logo me veio a dor de ter errado novamente, isso é um processo de evolução. Porque triste é quando a gente não reconhece que o nosso coração não está bem. E quando eu falo todo o tempo desse nosso coração, vamos entender como essas dores emocionais que a gente carrega. Muitas vezes achando que a maior cruz, que a maior dor a ser carregada é a que eu carrego. E a gente sabe, num exercício simples de observar o mundo ao nosso redor, que sempre existem dores maiores, muito maiores do que a nossa. Vocês já ouviram falar na fábula do Carvalho e do Junco? É uma historinha linda. Próximo de um córrego havia um grande carvalho. Era uma árvore forte com um tronco grosso e maciço. Do outro lado do riacho crescia um junco delicado e frágil. Suas folhas verdes pareciam lanças fininhas. Um dia o carvalho começou
Então, só em observar a gente vê que a estrutura do carvalho é totalmente diferente da estrutura do junco. Morro de pena de você, coitadinho. É tão fraco que não aguenta nem o peso de um passarinho. Qualquer brisa o faz abaixar até o chão. Comigo é o contrário. Nos meus galhos aninho em quantidade e ouço o canto dos pássaros o dia todo. Prosseguiu o pousudo, a mais forte tempestade nunca me tirou do lugar. O junco só escutava, quietinho, sem nada responder. E o carvalho continuava se gabando todo exibido. Se ao menos tivesse nascido do meu lado, eu o abrigaria e protegeria com minha copa. Mas está aí, na outra margem, tão desprotegido, pobrezinho. Se a autoestima do junco fosse baixa, ele já tinha desistido bem aqui, ainda vem mais. Suas palavras são ditas pelo seu bom coração e eu agradeço. Mas a natureza não foi tão cruel comigo. Rebateu finalmente o junco. O vento me maltrata, mas não me quebra. Quando passa, levanto a cabeça de novo. Esse pedaço diz alguma coisa para a gente? Já passou algum vento desse na nossa vida? Que a gente ficou rente com o chão, ralinho, cansado e sem força. E aí de pouquinho a gente levanta novamente. Você é que pensa, debochou o carvalho, arrogante, sacudindo sua folhagem verde como se fosse um manto. Nessa hora, o céu escureceu e começou um forte temporal. Os relâmpagos e as rajadas de vento eram violentíssimos. Atingido em cheio por um raio, o carvalho se estatelou no chão. Suas raízes foram arrancadas e sua copa voou longe. O humilde junco se curvou às forças da natureza e resistiu. Quando tudo se acalmou, ele ergueu a cabeça novamente para o céu azul. Eu tenho certeza que não foi difícil para vocês imaginarem uma situação parecida com essa na nossa vida. Ou várias situações onde a gente ouve certos comentários ou a gente é colocado numa situação que a gente se sente tão pequeno, que a gente se sente tão insignificante. E muitas vezes isso é algo que nem é externado por quem sofre essa dor. Pelo contrário, ela é guardada onde? No nosso coração. E às vezes aquele coração vai guardando tantas e tantas mágoas que no lugar de amor para oferecer, ele começa a oferecer o quê? A dor. Porque o coração foi tomado pelo quê? Pela dor. E nós estamos falando de uma coisa bem simples. Ação e reação, causa e consequência. No mesmo contexto, temos o Evangelho de Mateus, em que o Mestre disse: não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, e onde os ladrões minam e roubam, mas ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consomem, e onde os ladrões não minam e nem roubam. Porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Se a gente entender esse tesouro como tudo que nós somos, a gente vai passar a ter uma preocupação ainda maior, não com o outro, mas conosco. O que está por fora nem sempre mostra o que está por dentro. E como nós somos seres visuais, como nós somos seres perceptivos, muitas vezes a gente se ilude e muitas vezes a gente acredita simplesmente naquilo que a gente vê. Tira por esse coelhinho, olha a cara de tristeza desse coelhinho.
cenoura muito maior. Olha a orelhinha dele ali como é que tá. As pontinhas das orelhinhas tudo para baixo. E o outro, o capinhozinho ali de fora, a parte de cima da cenoura tá ali brotando. E o outro sentiu o que quando ele viu isso? Qual é o sentimento que a gente tem quando a gente olha lá para a grama do vizinho e ela tá toda verdinha e o nosso ou é mato ou não ficou mais nem o lugar da grama? A gente sente a inveja, a gente sente a cobiça, a gente sente a tristeza de não ter aquilo que é do outro. Quando a gente passa a ressignificar e entender que muito ou pouco, bom ou ruim, maravilhoso ou muito simples, o que nos importa é o que realmente é nosso, e como já a gente viu aqui 2 exemplos, os nossos tesouros importantes, eles não são físicos. Não é o dinheiro que a gente tem, não são os bens que a gente tem, mas sim o que nós somos. E esses dias eu até fiz um compartilhamento de um vídeo do Murilo Gun, eu achei muito interessante, quando ele fez uma fala falando sobre a nossa essência enquanto seres humanos. Que quando a gente não consegue entender quem nós somos, quando a gente tem essa identidade fragilizada, vamos lembrar lá o período da adolescência, que um dia o adolescente ele é roqueiro, aí no outro dia ele conheceu um amigo forrozeiro, aí no outro dia ele é forrozeiro, aí no outro dia ele viu um colega cortando o cabelo de um jeito, ele quis cortar aquele cabelo também, até que essa identidade se construa de forma sólida, ele vai precisar muito de referências. E muitas vezes, ou na falta de referências, ou em outras faltas ao longo desse caminho, a gente chega na fase adulta sem reconhecer quem é realmente que nós somos. O que é que eu realmente gosto e o que é que eu não gosto. Onde eu me sinto bem, me sinto acolhida e onde eu não me sinto da mesma forma. E em uma situação ou em outra, ser fiel aos meus sentimentos e aquilo em que eu acredito. Então a gente termina nessa insegurança, namoro, aí eu monto uma personagem para ser a namorada. Lá no meu trabalho, eu preciso ser um outro personagem para poder, entre aspas, agradar. Lá no meu grupo de amizades, eu tenho um outro personagem para poder também angariar a atenção naquele espaço. Termina que parece que você trabalha na Globo, é tanto personagem, é tanta energia que você tem que estar ali, porque quando você não é para os outros a sua essência, isso demanda muito mais trabalho, e isso cansa. E assim como no teatro, assim como na novela, não sempre tem um dia que a máscara do personagem cai? Da mesma forma, a gente não sustenta uma farsa, um personagem, ir contra a nossa essência por muito tempo. Porque o nome já diz, é a essência. É como se naquela imagem que eu mostrei para vocês, que está a semente e o ipê, como se aquela semente ali, a gente esquecesse que ela está dentro de nós. E a nossa essência, que dentro do Espiritismo nós entendemos que é tudo que vem remanescente das nossas outras encarnações, ela permanece dentro de nós. E nem sempre essa essência é uma essência boa, não. Qual é a nossa missão? Não é lapidar? Não é entender que se o meu impulso, se aquilo que vem instinto de mim não é bom, não é domar isso, e aos poucos e de forma interna ressignificar o que eu sou e quem eu sou? A gente não pode fazer isso a partir do modelo dos outros. E quando a gente não entende essa nossa identidade e o que a gente realmente busca como propósito, a gente fica como um adolescente o resto da vida, indo de acordo com a moda, indo de acordo com os grupos onde eu vou convivendo, esquecendo e deixando em segundo plano essa nossa essência. A boca fala do que está cheio o coração. Significa que não somente as palavras, mas tudo que vem do interior do homem
é, de certa forma, a exteriorização de sua alma. As cidades são a expressão de quem as constrói, de quem as habita e de quem as conserva. A nossa casa é reflexo de quem? E de quem? É o nosso reflexo e o reflexo das pessoas que vivem com a gente naquela casa. Muitas vezes, quando a gente vai visitar uma pessoa, não tem certas visitas que a gente faz, uma casa que a gente chega, a gente se sente tão bem, tão acolhida. E eu não estou falando de casa arrumada, não estou falando de casa chique, não estou falando de uma moradia resplandecente. Quantas vezes a gente chega numa casa de chão batido, onde o caneco está lá muito mais areado, a gente se vê mais naquele caneco do que no espelho que tem na nossa casa, de tão bem cuidado, e o coração que nos acolhe faz a gente se sentir muito melhor do que onde muitas vezes habita a riqueza física. Não é sobre isso que a gente fala. A essência é a energia que a gente carrega. E a gente precisa entender que essa sintonia que a gente vai gerando com pessoas, com os nossos afazeres, ela é uma conversa com esse nosso íntimo, com essa nossa essência. Quando a gente percebe que numa roda de amizades nós somos os menores não no sentido de sucesso de trabalho, de financeiro, mas que ali eu sou a melhor pessoa, quer dizer que eu preciso melhorar o meu ciclo de amizades. A gente tem que estar numa roda de pessoas onde seja o pior. O pior não no sentido de sermos ruins, mas de que as pessoas que estão ao nosso redor sejam tão exemplares que a gente queira fazer o quê? Crescer. Onde eu sou o melhor daquela roda, tenho uma tendência de a gente estar com pessoas que vão puxar a gente para onde? Para baixo. Assuntos que não são interessantes, conversa da vida alheia, várias situações que elas não são proveitosas para o nosso crescimento. E quando a gente consegue ter do nosso lado pessoas que nos inspiram, que fazem a gente olhar para a gente, não, eu consigo ser melhor e fazer melhor. Novamente, não no sentido do crescimento físico ou financeiro, mas no nosso processo de melhoramento. Quando a gente passa a ter esses exemplos, a gente sente vontade de crescer. E a partir do momento que a gente olha para essa lógica dentro da nossa família, a gente vai perceber que se eu quero seguir exemplos, dentro da minha casa eu também tenho que ser o quê? Exemplo. Exemplo para os meus filhos, exemplo para as pessoas que trabalham comigo, exemplo para as pessoas que me observam, sem sequer eu perceber que estou sendo observada. Porque o que a gente fala, o que a gente toca, o que eu me visto, como eu falo com as pessoas, simplesmente tudo que a gente faz o tempo todo fala muito mais da gente do que se a gente fizer uma apresentação formal para qualquer pessoa. Então vamos lembrar lá dos coelhinhos e quando vê a cenoura que está lá toda linda, chamando a atenção, ter aquela preocupação. Será que por dentro a essência é compatível com a aparência? Porque infelizmente a sociedade que a gente vive não é de hoje, isso é desde sempre, ela não prioriza nem valoriza o ser. A nossa sociedade valoriza o quê? O ter e o parecer. Não importa se isso não condiz com a sua essência. Infelizmente isso é fato. Mas isso não justifica permanecer sem mudar, sem melhorar, acreditando que é isso que vai valer. Porque a gente não está aqui construindo uma vida para mostrar, para o ter e para aparecer, mas sim para construir algo para o nosso ser. Porque o primeiro beneficiado somos nós. E apesar disso, é uma prestação de conta que nós temos com a nossa evolução. Uma canção é a exteriorização da alma do compositor. Assim como a escultura, a arquitetura, as artes
retratam intimamente o seu Criador. Quando a gente vê um artista apresentando uma obra, observe que ele vai retratar como ele se sentia, a história que existe ali atrás, que gerou ele a fazer aquela criação. E quando a gente ouve música, quando a gente escuta lá a sofrência, quer dizer o quê? Quem fez aquela música estava sentindo o quê? Provavelmente estava sofrendo. Porque é muito difícil a gente falar sobre algo que a gente não conhece. Geralmente a gente coloca para fora justamente tudo aquilo que está acontecendo naquele momento. Por que eu enfatizo a questão do momento? Para que a gente se fortaleça a entender que essa mesma árvore, ela pode dar frutos ruins, mas ela pode se melhorar. Vocês já fizeram poda em alguma árvore? Tem aquela árvore que a gente corta pela metade, não fica uma única folha. E aí o que acontece com ela? Ela brota. Ela brota e ela brota lindamente. Ou morre, um dos dois. E essa poda que a gente vai fazer em nós é justamente, muitas vezes não precisa nem cortar pelo tronco, não. Muitas vezes é um galho que está pendendo para um lado errado. Muitas vezes é um galho que não está recebendo luz suficiente. E aí, quando a gente faz essa corrigenda, faz essa correção, faz a nossa poda, a gente começa a melhorar os nossos frutos. Onde essa árvore está plantada tem a ver com essa essência? Tem. Onde estão as nossas raízes? Quando a gente observa todos os processos reencarnatórios, a gente vai perceber que a família onde a gente nasce, onde nós somos colocados, que é a nossa raiz, tem muito a ver com o nosso crescimento e com aquilo que a gente vai ofertar. Vocês já tiraram uma planta de um jarro para o outro, porque no jarro ela não estava mais conseguindo crescer, ela não estava mais conseguindo florescer? E aí você muda o jarro e ela começa a se desenvolver. Nós sabemos que enquanto família nós temos laços espirituais e temos laços de sangue. E muitas vezes aquele nosso laço de sangue, ele não favorece o laço espiritual. E a gente não isola a nossa origem. Mas a gente precisa entender de onde vem a nossa dor. Para que a gente consiga não cortar, mas fazer o quê? Tratar. Perceber que se aquela raiz, ela é motivo de dor, ela não precisa ser retirada, ela precisa ser tratada, ela precisa ser curada. Hoje a gente tenta resolver tudo de uma forma muito rápida. A gente está indisposto e a gente toma lá um suplemento ou medicação para ter disposição. Aí à noite a gente está tão disposto que não consegue dormir. Aí a gente toma um remédio para dormir, para no outro dia tomar outro para ter disposição. Porque a gente não tem a paciência de perceber o nosso corpo e fazer com que ele produza por conta própria o que é necessário para ter disposição no momento da disposição e ter a calma no momento da calma. Então, nisso de resolver logo, muitas vezes a gente não tem a paciência para o tratamento. A gente quer buscar logo a poda 100%. E muitas vezes, vocês já viram alguma plantinha, alguma florzinha que às vezes ela nasce no meio do cimento, no meio de uma parede, onde você diz assim, minha filha, como é que tu veio daí? De onde é que tu saiu? A vida, ela sempre vai encontrar um jeito e os propósitos de Deus também. Então não adianta a gente negar a nossa essência, porque isso em algum momento sempre vai vir à tona. E o segredo vai ser sempre retornar para essa raiz, retornar para essa origem, tratar, fazer a poda para que o nosso fruto ele possa ser melhor e melhorado a
cada dia. Uma peça literária é a alma do escritor, que se mostra em forma de palavras, frases e ideias. É assim que, pelo conteúdo das mais variadas formas de expressão, conhecemos a natureza daqueles que a produz. Até quando a gente está estudando, tem livro que a gente lê de um determinado conteúdo que parece que quanto mais lê, mais desaprende. E a gente pega o mesmo conteúdo quando é um outro ator que fala e você lê um livro, parece que ele está ali conversando com você. Isso tem muito a ver das nossas afinidades e da nossa compreensão. Nem tudo que a gente ouve a gente consegue compreender. Nós somos, dentro da nossa evolução espiritual, muito ignorantes ainda. Então, muitas coisas que a gente passa na vida é porque a gente ainda não fez a tarefa de casa direito. Aí aquela recuperação volta, aí a prova vem de novo, e eu tiro nota baixa, ela vem de novo, nota baixa, até que eu consiga amadurecer para compreender que muitas vezes aquilo que eu perdi hoje, aquele galho que eu cortei hoje, ele foi o gatilho para que eu pudesse repensar e ampliar o meu entendimento. Quando a gente tem a dor da perda, essa dor ela é insuportável. À medida que a gente compreende e entende que as coisas não se encerram por aqui, que pelo contrário, ao invés de olhar para o mundo que está fechado, a gente passa a entender que aqui nós somos um pedaço de tudo que existe e de que como Deus é maravilhoso, isso conforta o nosso coração. Porque você entende que essa é apenas uma pausa para logo em breve isso ser feito de uma forma retomada. Que a gente possa continuar de onde paramos, como que não tenha havido um dia de diferença daquele primeiro ao segundo momento. Almas ignorantes se revelam pelas produções corrompidas na base, ideias desconexas, infelizes, viciosas, expressões artísticas denotam baixeza e futilidade, são contraditórias e desprovidas de beleza. Eu não vou trazer nenhum exemplo da casa espírita, eu vou trazer um exemplo da nossa vida cotidiana. Quem gosta de MPB, quem já ouviu Caetano Veloso, quem ouviu até mesmo os forró mais antigamente, a gente vê que tem uma letra, que tem uma melodia, que você conta uma coisa ali, você canta e você pensa naquilo que está cantando. Aí eu preciso dizer o que é que nossa juventude ouve hoje. Certas músicas que a gente ouve. Não é questionando o gosto de ninguém, que nós temos um livre-arbítrio, é justamente para gostar daquilo que a gente quiser. Isso é uma prestação de contas que é individual. Mas, quando a gente percebe músicas que só denigrem a mulher, que falam das piores situações possíveis, precisa a gente ser da casa espírita para entender que aquilo não vai trazer coisa boa? Nem precisa. Quando a gente chega aqui, a gente só entende que tudo isso, a música que está tocando dentro da minha casa, não quer dizer que na minha casa agora só vai cantar a música espírita, não quer dizer isso. Mas que a gente tenha ciência que os assuntos que eu trato dentro da minha casa, que se dentro da minha casa só se fala, só se bate porta, só se briga, o que é que ela vai atrair? É a frequência da rádio. Quando aqueles espíritos sofredores que têm as mesmas tendências se conectam, aí a gente vai dizer que foi o obsessor que foi lá para a nossa casa, mas ele não foi mal educado, ele foi convidado. E é nisso que a gente vai o tempo todo percebendo de dentro dessa nossa essência. Quando em algum momento a nossa vibração está baixando, vamos sintonizar o rádio. Vamos sintonizar com a vibração superior e entender que aquela planta que hoje é uma grande árvore forte, ela um dia foi uma semente totalmente fragilizada e que dependeu dos outros para ser plantada e até começar o seu processo de crescimento.
Os escultores dessa categoria apresentam sua intimidade nas formas retorcidas, grotescas, sem graciosidade, comumente não causam bem-estar em quem as contempla. Quando você vê uma imagem de um acidente, imediatamente, o que a gente sente? Basta olhar para a nossa expressão. Se você mostrar uma coisa para alguém, a pessoa vai imediatamente uma careta, fecha a cara, aquela expressão rapidamente, ela conversou com o teu cérebro que despejou um monte de substância no teu organismo. É diferente quando você coloca lá um videozinho que aparece um bebê sorrindo, aparece uma imagem da natureza, uma cachoeira, uma coisa, e imediatamente a nossa expressão ela também muda. E imediatamente a gente se conecta com aquela imagem e a gente passa a sentir de acordo com aquilo que a gente vê. Então, tudo que a gente consome, da hora que acorda, da hora que vai dormir, isso é o tempo todo conversado com a minha mente e com o meu corpo. Por isso que a gente precisa ter esse cuidado redobrado. Hoje, quem vai fazer consulta nas clínicas lá em Teresina, quando você entra na clínica, você pensa que está até numa floresta. É tanta árvore, é peixinho no chão, é imagem de natureza nas paredes. Por que aquilo ali? Será que é porque o decorador gostava de natureza? Não, não é. Já é um ambiente, um lugar que você já chega com dor, você já chega por um problema, imediatamente você já não vai estar bem. Então, todo aquele ambiente é para tentar fazer o quê? Melhorar a questão psicológica de quem chega naquele ambiente. Então, você vai dizer, mas não é porque tem um passarinho pregado na parede que vai resolver minha vida. Não, a ideia não é essa. A ideia é que o impacto seja menor. É diferente de quantas vezes a gente chega no hospital e pela demanda natural que chega lá, você chega no hospital, você encontra com pessoas que sofreram um acidente naquele momento, você se encontra com pessoas que estão com dores físicas ali absurdas e imediatamente, se o seu problema for menor, você sai de lá pior que aqueles que estavam lá. Por quê? Porque aquele ambiente, naturalmente, pela sua essência, ele é um ambiente de dor, do trauma, do sofrimento. E a gente se conecta com aquilo. Do mesmo jeito, quem passa ali pela maternidade, se tiver oportunidade, você já vem com a expressão diferente, porque você está vendo, claro, que existe a dor, mas você vê, na maioria dos casos, mães ali com seus bebês no colo, sonhados, queridos. Então, é um ambiente que, se você observar dentro de um hospital, é diferente o clima de uma maternidade para o clima do pronto-socorro, por exemplo. É perceptível. Então, isso é para que a gente entenda que todo o ambiente que eu estou, todas as situações em que eu me coloco, a gente conversa energética, física e espiritualmente. E assim como a gente tem a reação desses ambientes, nós também somos frutos de ação. A gente não é só vítima de tudo que está ao nosso redor. A gente também produz essa energia. E aí, de mim, está saindo o quê? O que é mais belo ou o que é mais feio? Tem uma prece muito bonita que eu acho que eu só entendi ela depois realmente de ouvir várias e várias vezes. Ela começa que sejam belas as minhas palavras. E ela repete várias vezes, que sejam belas as minhas palavras. E aí depois é que eu fui realmente entender e observar. De um dia todo, independente do lugar que eu frequento, as minhas palavras e as minhas ações, elas estão mais belas ou mais feias? Mais alegres ou mais tristes? Tem uma palestra que eu faço para grupos que ele tem o seguinte comando: dá um bom dia ou boa tarde. E aí eu digo, você vai ter que dar bom dia, vamos fazer nosso exemplo, boa tarde. E aí vai aparecendo o sentimento e as pessoas vão falando de acordo com o que lê. Vamos imaginar, tristeza. Me dê aí um boa tarde triste, 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 triste. Cadê meu amigo? Boa tarde triste. Meu Deus, não tão triste, não é boa tarde. Agora me deu boa tarde alegre. Boa tarde. Olha aí as coisas melhorando. Agora me deu boa tarde como que acabou de ganhar na Mega Sena.
Quem te atende, você não está vendo quem te atende, mas você percebe quem diz boa tarde. Quem diz boa tarde. E ouve isso de misericórdia, se ela perde a vontade de marcar o que você ia marcar. Então, é essa percepção que a gente precisa se treinar para ver. O tom da nossa voz. Tem gente que caminha e diz, meu Deus do céu, só falta enterrar, que já morreu. E tem gente que quando chega, já chega leve, já chega assim, acha graça em você nem querer sorrir. Então, como é que sou eu nesse momento? Quando eu sou portador da ação? Mais nobre ou mais óbvio? Pobreza não tem a ver com a falta de dinheiro. Pobreza tem a ver com a falta da nobreza. E ser nobre não é ser superior. Ser nobre é ter virtudes, ter humildade e ter valores que nos deixam ricos. Ricos não de dinheiro, mas ricos daquilo que o dinheiro não pode comprar. As folhas das árvores servem para nos ensinar a cair sem alardes. Vocês já viram alguma árvore fazendo confusão porque caiu uma folha? Porque ela compreende que existe um momento de crescer, de desenvolver e existe um momento de pausa, de encerrar aquele momento. Se temos uma árvore no quintal e não sabemos que vegetal é aquele, basta esperar pelos frutos. Ensina o Evangelho de Jesus em sua simples e perfeita didática. Se com o crescimento do vegetal nascerem figos, temos uma figueira. Se nascerem laranja, temos uma laranjeira. Assim como as árvores também, nós temos uma natureza íntima, que fala de nós através dos frutos, que são nossos pensamentos, atitudes e ações no mundo em que vivemos. Mais uma vez, nós não estamos falando que se hoje o meu coração não está bem, eu sou uma árvore ruim, vou morrer uma árvore ruim. Não é a síndrome da Gabriela, nasci assim, eu vou morrer assim. Não. O tempo todo nós temos o poder de decidir que próxima palavra vai sair da minha boca. Como é que eu vou abordar na hora que eu chegar em casa, sair de casa, a confusão ficou lá atuando quando eu voltar? Eu vou ser a lenha da fogueira ou eu vou ser a água? Eu vou ser o motivo da discórdia ou eu vou segurar firme e pedir a Deus a condição de não piorar aquilo que eu deixei? Então a gente precisa entender que não é sobre o outro. Se eu chegar bem aqui, minha gente, olha, o Estação tirou minha paciência, meu Deus, esse Estação me fez raiva. Gente, se eu perdi minha paciência não estava afim de se perder. Porque se ela fosse minha, o Estação ia tirar? Não. De forma nenhuma. É como esse controle. Se eu der o meu controle para o Estação, quem é que vai controlar? Ele. Mas se eu entendo que o controle é meu, sou eu que respondo pelas minhas ações, eu entendo que a responsabilidade é minha. Já dizia o povo, se a culpa é minha, eu dou para quem eu quiser. Difícil é a gente entender, como no slide que a gente viu antes, quando sou eu o causador de uma ação, e entender que para toda ação existe uma reação. E o detalhe, o plantio a gente escolhe. Eu vou escolher se eu vou plantar um figo ou se eu vou plantar um pé de laranja. Mas na hora da colheita eu posso dizer, eu mudei de ideia. Já foi. Dessa vez não dá mais para mudar. Lá vai ter que encarnar de novo e fazer o plantio todo novamente. Se esses pensamentos e ações produzem resultados positivos, propiciadores do nosso crescimento e felicidade, sabemos que são pensamentos e ações ligadas ao bem, que devem ser nutridas, repetidas
e exercitadas. Se os resultados são ruins, nos causam sofrimento e dor, é claro que devem ser podados do nosso comportamento, arrancados de nossa conduta e atirados ao fogo purificador da nossa mudança. Mudar dói, mas ficar parado, fazendo a mesma coisa que a gente sempre fez, dói mais. Então a gente só tem que escolher qual é a dor, se é a dor de permanecer como estamos ou se é a dor de mudar, porque doer vai doer de todo jeito. Então isso nos encoraja a decidir sempre que vamos melhorar. E lembrando que essa decisão é só o primeiro passo. Um monte de tombo, de queda, de rasteira que a gente ainda vai levar para aprender são muitos. Você já viu um menino aprender a andar de bicicleta sem cair? Eu não conheço. Depois que a gente cai, que aprende a dar conta, olha, me taquei, foi na cerca. Olha, o fulano ia me segurar, foi me empurrar, e foi que a queda foi grande. Mas deu certo. Teve resultado. Então, uma coisa que é fato é que a dor, ela ensina. Ela ensina pelo amor ou ela ensina pela dor. Como nós estamos tudo querendo resolver as coisas na paz, nós vamos escolher tudo pelo amor, porque com a dor é com mais emoção. E para finalizar, meus amores, quais os frutos que sua árvore está dando? A árvore da Graciane, a árvore da Liara. A Liara, inclusive, está com fruto ali sendo gerado. Vem quietinho. Como é que está a nossa árvore? Será que a gente está precisando de uma poda? A gente não pode esperar pelo jardineiro. Essa poda tem que ser feita por nós. E suportar o processo do crescimento, porque crescer dói. Evoluir dói. E deixar para trás hábitos ruins e tentar criar novos hábitos bons, isso também é doloroso. Então que a gente possa ter também tempo e paciência conosco. Que nós possamos nos cobrar menos. E assim como a gente parabeniza a criança que tirou uma boa nota, quando a gente já não errar, já esses minha mulher hoje tu arrasou. Tu hoje já não mandou ninguém para aquele lugar, já não fez confusão, já segurou a língua e vamos lá, amanhã é outro dia. E um passinho de cada vez. Meu muito obrigada por esse momento, sempre muito feliz de estar aqui com vocês. Obrigada. Então vamos agradecer a nossa irmã Graciane por sua palestra. E para a gente dar por finalizada a palestra de hoje, vamos fazer a nossa prece final. Então, vamos fechar nossos olhos, quem assim desejar, rogar ao Mestre Jesus, aos Espíritos amigos que nos acompanham durante todo esse trabalho, eles possam nos levar até os nossos lares, nos protegendo, nos guiando, que possamos ter nesses dias que estão por vir, dias bons e dias ruins também, para que nós possamos engrandecer a nossa mente e os nossos conhecimentos para serem colocados em prática com esses ensinamentos da doutrina espírita. Mestre Jesus, nos ilumine, nos proteja e nos guarde, não só hoje, mas sempre. Que assim seja, graças a Deus. E vocês que nos assistem pelas redes sociais, o passe virtual está no link do Instagram. E vocês que estão aqui presentes, nosso muito obrigado. E vamos nos dirigir para o passe que nos Espírito.